Então, bom dia para todo mundo. Estamos iniciando mais uma semana, neste dia 26 de outubro, segunda-feira, iniciando esta semana pedindo as bênçãos e as graças de Deus para a nossa vida. Iniciamos rezando, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus eterno e todo-poderoso, aumentai em nós a fé, a esperança e a caridade, e dai-nos a amar o que ordenais, para conseguirmos o que prometeis. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Então, hoje nós temos o Evangelho do dia em Lucas, capítulo 13, do versículo 10º ao versículo 17. É um episódio que acontece numa sinagoga. E uma sinagoga é o ambiente, mas o momento é o dia do sábado. E Jesus está ensinando. Então, nesse versículo 10º, nós temos 3 informações importantes. Jesus ensina numa sinagoga e no dia de sábado. Geralmente, o que nós pensamos quando se fala do ensinamento de Jesus é que ele esteja falando alguma coisa. Mas antes mesmo de Jesus falar, o seu ensinamento, ele é um ensinamento a partir de atitudes. E qual é a atitude que Jesus tem neste trecho do Evangelho? Então diz que ali havia uma mulher que há 18 anos estava com um espírito que a tornava doente. E qual era a doença da mulher? Ela era toda encurvada, né? Não conseguia ficar de pé. E qual é a atitude de Jesus? Primeiro, vê a mulher. Então isso é muito importante, porque no Evangelho nós temos várias ocasiões onde se apresenta justamente essa atitude de Jesus. Vê a mulher, isso é uma atitude, porque tantas pessoas certamente não haviam, não é? Tantas pessoas não tiveram a sensibilidade, né, de perceber aquela mulher. Como geralmente, né, em muitos ambientes, há pessoas, sobretudo as pessoas que não têm, não é, nenhuma atração, né, na sua visibilidade, não ocupa nenhum status, geralmente se passa despercebido. Então a primeira atitude de Jesus é ele ver a mulher. E o olhar de Jesus, né, sendo o olhar de Deus, é um olhar de compaixão, um olhar de misericórdia, um olhar de amor. Não é qualquer olhar, né? Jesus não viu simplesmente como uma percepção visual, mas viu como Deus, né? E um Deus que assumiu a condição humana, logo com toda a sensibilidade e a carga também de humanidade. A segunda atitude de Jesus, chamou a mulher. Isso é tão bonito, né? Esse tema do chamado, porque não é apenas um convite para se deslocar de um lugar para outro, mas o chamado, nós sabemos desde o início da Bíblia, que é a vocação à vida. Deus chama à existência todas as criaturas, Deus chama o ser humano, a sua criatura por excelência, e, portanto, esse chamado de Jesus, ele está inserido neste horizonte, né, do chamado de Deus. E Deus chama sempre para a vida. E a terceira atitude de Jesus, né, e agora vem a palavra de Jesus, é libertar aquela mulher da doença. Mulher, estás livre da tua doença. E agora vamos ver uma outra atitude, né, que coroa essas 3 atitudes de Jesus, que é colocar sobre a mulher as mãos, isto é, impor as mãos, né, sobre a mulher, e a mulher imediatamente, né, ficou curada. E o que foi que a mulher fez? Agora a atitude da mulher. A atitude da mulher foi louvar a Deus. Então vejam que toda a ação de Jesus, todo o anúncio do Evangelho de Jesus é chamado à vida, e a vida se torna o lugar, o palco mais eloquente do louvor de Deus. E essa mulher que estava encurvada, ela estava impedida de louvar a Deus. Às vezes a gente pensa só nos outros impedimentos, nas outras incapacidades
né, dessa mulher. Mas, na verdade, ela na sinagoga, encurvada, não estava em condições de louvar a Deus, ou pelo menos do modo mais adequado. Agora vamos ver a atitude do chefe da sinagoga. Primeiro ele ficou furioso. Então, diante de um acontecimento tão positivo, diante, não é, de algo, não é, tão inusitado, deveria se alegrar, não é, porque a mulher estava curada, até mesmo porque ele, sendo o chefe da sinagoga, ele deveria ter essa sensibilidade de que louvar a Deus, né, é a coisa mais importante, sobretudo naquele lugar. Mas parece que ele não vê, né, que a mulher está louvando a Deus. Mas ele reage, né, de maneira furiosa, com raiva, porque Jesus tinha feito uma cura em dia de sábado. E aí o chefe da sinagoga, né, ele vai dar uma justificativa, né, para que aquele milagre não tivesse acontecido. Ele diz: existem 6 dias para trabalhar. Vinde então nesses 6 dias para ser curados, não em dia de sábado. Então, daqui é que nós podemos compreender essa referência que Lucas faz, dizendo que a mulher estava doente há 18 anos. Então, o que significa esta cifra? Não é apenas uma quantidade, não é, matemática, mas, em primeiro lugar, 18 anos ressalta que é uma doença que se prolonga e, portanto, não é uma doença fatal, né? Não é alguma coisa ali que ela não podia esperar mais um dia. Isso também é um artifício, né, do evangelista para dar ênfase, né, à liberdade de Jesus em realizar aquela cura diante da própria lei, né, da lei do sábado. Então, se poderia dizer com esse argumento do homem, né, do chefe da sinagoga, ela está doente há 18 anos, então mais um dia, menos um dia, não ia fazer tanto problema. Por que não esperou um pouco mais, né? Por isso que 6 dias. Porém, essa mulher está doente há 18 anos. E 18 é uma cifra resultado da multiplicação de 6 vezes 3. Né? Então, 6 vezes 3, 18. Então, é como se quisesse dizer aqui, porque Jesus é que fala isso, né? Por que hipócrita, né? Se admirar, né, de que Jesus tenha libertado essa mulher, essa filha de Abraão, de Satanás, durante esses 18 anos que ela estava ligada, ela estava presa. Então vejam, o 6, né, vezes 3, dando 18, quer indicar que esses 6 não ajudaram a mulher. E pelo contrário, ela esperou já muito, né? Ela esperou não só 6 dias, mas ela esperou 6 anos vezes 3, ou seja, uma longa duração, né? E, portanto, o 6, que ele diz aí como se fosse o tempo, né, favorável, o tempo adequado para a cura, não foi suficiente, né? Porque agora Jesus, no 7º dia, Jesus vai realizar essa obra, que é uma obra em sintonia com a ação do próprio Deus na criação. Deus, no 6º dia, criou o ser humano e, portanto, se essa mulher, no 7º dia, ela encurvada, se assemelha muito mais a um animal do que a um ser humano, então ela precisa ser libertada. Porque se até os animais, né, que estão encurvados, vejam que há uma comparação, né? Se mesmo os animais que estão encurvados no dia de sábado, eles podem, né, ser soltos do curral para justamente tomar água, ou seja, para não morrer, então quanto mais essa mulher, que é um ser humano, à imagem e semelhança de Deus,
que estava ligada, porque aqui também é um verbo que é muito importante. Tanto a mulher estava amarrada, né, quando Jesus diz, né, que Satanás amarrou, como o animal também estava amarrado. Então, por que solta o animal no dia de sábado e não solta a mulher também no dia de sábado? Aí até a própria lei garantia isso, né? Que se podia soltar os animais para que eles não morressem de fome. Então vocês imaginem aqui a hipocrisia que nós vivemos também na nossa sociedade e denunciada à luz desse evangelho. Isto é, qual é o valor do ser humano? Quais são as leis que de fato respeitam o ser humano? Há umas semanas, né, nós vimos, né, muita gente vibrando, né, aplaudindo uma lei que penalizava pessoas que maltratassem gatos e cachorros. Então, uma sociedade sensível aos animais. Que coisa bonita, não é? Os animais são seres criados por Deus, são criaturas de Deus e, portanto, precisam também de respeito e de cuidado. Porém, esta mesma sociedade, né, que vibra com leis que protegem os animais, defendem os animais, cuidam da vida dos animais, é uma mesma sociedade que acha que aborto, assassinato de crianças no ventre da mãe é uma lei justa, é uma lei que pode e deve ser defendida. Então, que sociedade hipócrita, não é? É essa hipocrisia que Jesus também denuncia no evangelho de hoje. Então, vocês, hipócritas, isso que Jesus, cada um de vós não solta do curral o boi ou o jumento. E esta filha de Abraão, que Satanás amarrou durante 18 anos, não deveria ser libertada dessa prisão em dia de sábado? Então, é uma hipocrisia, né, diante da lei e com leis hipócritas. Porque aqui está justamente, vamos dizer, no fundamento da crítica de Jesus, a hipocrisia da interpretação da lei. Mesmo sendo dita uma lei de Deus, mas se ela não está a favor da vida, então ela se torna hipócrita. E quem defende isso também é hipócrita. Então, imaginem, né, todo esse empenho, né, essa luta que existe, né, encampada por grupos, por movimentos em defesa, né, da vida de alguns seres, né, da criação. E aqui não somos contra de forma nenhuma, porque, como já dissemos, os seres são criaturas de Deus e precisam de respeito e cuidado, mas não podem estar considerados de valor absoluto em detrimento da vida do ser humano. Então, se faz tudo para salvar um animal, mas se defende a eutanásia. Então, como é que nós podemos compreender essa sociedade, não é, nesses segmentos, né? Não vamos generalizar, porque não é todo mundo que aprova essas leis, que defendem essas leis hipócritas de cuidado absoluto com os animais e pena de morte para os seres humanos. As crianças geradas no ventre da mãe, então elas não precisam ser defendidas, né? E independente da situação, porque alguém poderia dizer, não, mas isso depende, não é contra toda criança. Não, qualquer vida é importante. Então, se a vida de um boi, de um jumento, é importante e, portanto, não deve ser maltratado, não deve ser tratado de qualquer forma, quanto mais a vida humana, nós que fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então rezemos, peçamos ao Senhor que nos livre dessa hipocrisia, sobretudo daqueles que criam as leis, daqueles que gritam por leis
para defender, não direitos, mas defender ideologias de seus grupos, de seus partidos, de seus pensamentos. Então é preciso libertar, né? Libertar a humanidade dessa hipocrisia. Então desejo a todos um bom dia e que Deus Todo-Poderoso vos abençoe e vos guarde. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.